Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, mais uma vez aqui nos reunimos em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso, solicitando o auxílio do alto dos trabalhadores desta casa tão querida e amada, para que a irmã que fará o estudo na tarde de hoje possa ser muito bem intuída, recebendo o auxílio do alto, e que nós possamos apreender ao máximo todos esses ensinamentos que, sem dúvida, nos serão passados na tarde de hoje. Obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade mais uma vez, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Vamos lá. Uma boa tarde a todos. Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. Hoje, entrando aqui naquela questão que eu passei de dever de casa, né? Sobre as metades eternas. Isso é tão romântico, né, que a gente gostaria que realmente fosse verdade. Que fosse da maneira como a gente pensa, né, ser. É comum a gente falar, graças a Deus eu encontrei a minha metade, né, nessa terra. Olha, encontrar metade nessa terra é uma preciosidade. Não estou dizendo que não tem. Tem. Segundo os espíritos, muitas almas se unem aqui na Terra e já sublimaram suas paixões, seus sentimentos, nutrem uma pela outra um amor incondicional. Mas isso não é a maioria. Há uma boa quantidade dessas almas na Terra até para poder auxiliar aqueles espíritos que aqui chegam necessitando de muita ajuda. Existem almas tão comprometidas com a vida, tirar um pouquinho aqui das costas só. Existem almas tão comprometidas com a vida, precisam de tanto reajuste, que se elas nascerem em um lar que não tenha esse amor transbordando aí para elas, elas não conseguem vencer. São almas extremamente comprometidas. Muitas vezes nem existe um comprometimento com aquele casal que vai recebê-las na condição de hóspedes da espiritualidade aí como filhos. Às vezes não há uma relação aí de expiação e prova com esses pais. Muitas vezes esses pais se oferecem em trabalho, em tarefa, numa missão, para auxiliar as almas. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele trabalha, mais condição ele tem de nos ajudar. Então, como nós somos imortais, nós precisamos estar evoluindo sempre, porque a nossa perfeição, ela é sempre relativa, porque absolutamente perfeito só Deus, nós temos sempre que melhorar. E com isso, nós vamos trabalhando. E nada é tão grande do que o trabalho em favor da felicidade do próximo. É um trabalho de solidariedade, de amor, de caridade. Então as almas se oferecem para esses trabalhos. Por isso que às vezes, quando a gente vê aqui na Terra, às vezes um casal virtuoso, com filhos tão desregrados, tendo recebido essas almas, tanto amor, tanto cuidado, tanta educação, mas ainda assim causam grandes problemas, e a gente vê aqueles pais ali, virtuosos, incansáveis, auxiliando, a gente fala como podem, como conseguem, né? Mas são almas que estão preparadas para isso. Então essas almas são afinizadas, não são a metade uma da outra, porque o espírito é inteiro, é integral. Então não existe a questão da metade, mas são almas que são consideradas almas afinizadas, harmonizadas no amor, no sentimento. Então, nesse sentido figurado, nós podemos dizer que são metades eternas, almas gêmeas, mas no sentido conotativo e figurado. Jamais que uma alma é metade da outra e que vai se unir eternamente. Não existe essa possibilidade. Mas na maioria das vezes, nós não temos esse amor incondicional nos lares. Ele só existe
nos nossos lares aqui na Terra, que é um plano de provação e expiação, esse amor só existe de mãe para filho quando ele existe, porque nem sempre ele está presente, porque são tantos os problemas, são tantas as provações e as expiações, que muitas vezes a espiritualidade atende ao pedido de determinadas almas para receber na condição de filhos aquelas almas que foram exploradas pelas outras em outras épocas. É a última, segundo os espíritos que se encarregam e desse trabalho nos dizem, através das orientações, da literatura séria, né, que é a última apelação da dimensão espiritual para desfazer ódios, mágoas, sentimentos inferiores, é vir na condição de filho para um pai ou uma mãe muito devedores, porque quando esse amor existe, nesse caso ele vai existir, porque é até um pedido, né, dessa alma, ela vai ter esse amor incondicional. Então o amor de mãe, quando ele existe, ele é incondicional. A gente ama e pronto, né? Ama e ponto final. Não tem amo por isso, amo por aquilo, amo porque você é assim ou porque você é assim. Não, ama e pronto. Mas, mesmo assim, não são muito numerosos, né, esses casos de amor incondicional, ainda que de mãe para filho, por causa exatamente dessa questão do reajuste. Né? Nós somos espíritos extremamente devedores, muito inferiores ainda, muito carregados, né, de imperfeições aí, de orgulho, vaidade, tudo aquilo que nos prende a um planeta desse inferior. Mas a gente experimenta esse amor nessa situação, né, que é o amor incondicional. Aquele que não se impõe nada para se amar. Ama e pronto. Né? Isso é muito difícil de conseguir, mas ele existe na Terra entre almas já sublimadas, na condição, às vezes, até de mãe e filho, ou de companheiros, né, de consortes, como também, né, pode existir até fora da consanguinidade. Porque essa questão da consanguinidade, ela nos ajuda, mas ela não define esse amor. Não é o sangue que tem essa força, é a alma que carrega isso. É o que ela é. Né? Então, muitas vezes, a gente pode nutrir por um amigo, por um vizinho, por um colega de trabalho, né? Por alguém que não seja da nossa família consanguínea, um amor muito grande, um amor incondicional. Nós temos um caso assim, dentro do nosso círculo de ação, até de parentes, que foi assim. Ela conheceu uma moça na banca de jornal. Né? Eu era criança, eu ia para lá, minha família, quando eu nasci, foi toda para lá. E um dia ela estava na banca de jornal, tinha uma moça, a minha tia tinha uma moça assim do lado, e elas começaram a conversar. Quando começou a conversar com a outra, elas pareciam velhas amigas. E elas nutriram um sentimento tão bacana uma pela outra, de irmã mesmo. E as irmãs dessa eram mais velhas, as irmãs dessa minha tia. Então, ela foi à casa dela naquele dia. Olha, a partir dali, foi uma amizade tão bonita, um sentimento tão bonito. E ela era solteira, tinha uma sobrinha que ela assim adorava, e eu na época era sobrinha da outra. Ela falou, até isso a gente tem em comum, eu tenho uma sobrinha que eu adoro e você tem uma sobrinha que eu adoro. Olha que amizade. E depois essa menina, muito mais pra frente, ela desencarnou, e ela agora, há pouco tempo, ela tá agora, nessa fase, ela tá com o marido com um problema lá, tá acamado, tá muitos AVCs que teve. Aí ela entrou no quarto, ele não está enxergando mais o marido. E ele tinha uma adoração por ela também. Foram muitos anos de amizade, mais de 30 anos de amizade. Pareciam irmãs mesmo. Uma coisa assim muito, muito bacana. Aí ele estava assim, pro nada, ela falou assim, João, você está vendo alguma coisa? Ele falou assim, desse mundo não.
Ela falou, mas como desse mundo? Não, ela já começou a ficar arrepiada, que ele costuma ver umas coisas. Ela falou, João, pelo amor de Deus, olha, defunto não. Ela brincando com ele. Ele falou assim, olha, eu recebi uma visita agora. Aí ela falou, que visita? Não entrou ninguém nessa casa, você não me assusta. Aí ele falou assim, nossa amiga Terezinha, estava aqui. Aí ele falou assim, com os olhos cada vez mais verdes, porque ela tinha uns olhos muito verdes, ela era uma tampinha assim, ela tinha uns olhos muito verdes. Aí ela falou, ai, João, tô ficando nervosa. Ele falou, mas nervosa por quê? Ela assim foi nossa amiga, né? E já tem assim mais de uns 15 anos que ela já desencarnou, até mais. Então ela estava lá, né? Então era um amor incondicional que ela passou a sentir por aquela família que também adotou ela de certa forma, né? Pelo amor mesmo. E é bonito isso. Então a gente pode desenvolver um amor incondicional assim por pessoas que não são da nossa família e às vezes dentro da nossa própria família a gente nem consegue, né? E isso explica essa questão da simpatia e da antipatia, que são almas que já se harmonizaram em outras vidas, né? Já tiveram experiências juntos, já sublimaram, né, aquelas inferioridades, são almas que se gostam, né? Então a gente pode chamar nesse sentido que são almas gêmeas. O que são almas gêmeas? Também vamos deixar bem claro, sentido figurado, tá? Sentido conotado. Não existem almas gêmeas, como a gente entende os gêmeos aqui na Terra. Mas da mesma maneira, da metade eterna, são as almas gêmeas. Almas simpáticas, almas harmonizadas, no mesmo nível evolutivo. Almas que pensam da mesma maneira, que têm os mesmos sentimentos. Então a gente pode encontrar a alma gêmea não só na evolução superior, quanto na involução. Por quê? Almas muito inferiorizadas, que pensam umas como as outras, iguais, também são almas gêmeas na inferioridade. Porque essa questão, ela diz respeito à semelhança, à sintonia que existe entre os pensamentos e sentimentos. Então, aquele que se sintoniza, que se identifica com os sentimentos inferiores de alguém, pensa como ele, é como se fosse gêmeo dele ali, né? Porque a gente não é sempre no sentido figurado. Porque o que são gêmeos? Não são corpos parecidos ou idênticos? Os gêmeos univitelinos têm corpos idênticos, né? São praticamente clones um do outro. E os gêmeos que não são univitelinos podem até nem se parecer em nada. Podem vir completamente diferentes, nascer inclusive fora do mesmo momento. Né? Pode nascer um num dia e o outro no outro, se for um parto normal. Isso já tá na literatura, isso. Né? Pode um gêmeo nascer horas depois, nasce o outro. Se eles não forem univitelinos, se não estiverem na mesma casinha, né? No mesmo quartinho, pode nascer um e o outro depois. Então, são almas totalmente diferentes, mesmo, né? Nos gêmeos univitelinos, são almas diferentes, não tem nada a ver, corpos iguais com almas totalmente diferentes, tanto que a parte espiritual e o psiquismo de gêmeos pode ser totalmente diferente um do outro, e eles gostarem de coisas completamente diferentes. Inclusive, há pouco tempo, a Discovery mostrou aquelas irmãs, né, que estão ligadas, e elas não querem se desligar. Essas não querem. Mas elas falaram que enfrentam muitos problemas porque elas são totalmente diferentes. Elas não querem, eu acho que também não pode. Eu acho que elas têm órgãos em comum ali que não podem ser desligados. Então, elas convivem muito bem. Só que elas falaram que elas entram em muitos atritos porque elas são muito diferentes nas preferências. Elas não gostam de nada junto. Uma gosta de uma coisa, a outra de outra. Elas são opostas, né? Então, é uma aprovação muito grande, né? Até porque a roupa é uma. Porque é só aqui em cima que elas se dividem. Então, para baixo, é a única... a roupa é igual, porque elas só têm um par de pernas. Né? Então elas têm. Aí ela falou assim, pois é, quando ela bota uma roupa que eu não gosto da cor, eu fico aborrecida. Ela falou, mas a mesma coisa acontece com você, porque o que você gosta eu não gosto. Então olha que brabeira, mas elas se amam, elas fazem piada com tudo isso, né? Então essa questão
das almas gêmeas e metades eternas é sempre no sentido figurado. Vamos ver o que os espíritos têm para nos dizer a respeito. Vamos ver aonde que a gente parou aqui. Eu falei tanto que tirei da página, né? As almas que se devem unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem em alguma parte do universo a sua metade, a qual algum dia se unirá fatalmente. Não é? Essas coisas a gente tem sempre, é uma opinião que eu dou, né? Quando vocês estiverem estudando, que vocês estiverem lendo qualquer livro, né? Eu sou muito mole para ler, tanto que às vezes quando uma pessoa me empresta um livro, eu digo, olha, vai demorar a devolução. Mas a pessoa, não tem problema, porque eu demoro muito a ler. Porque eu presto atenção nesses detalhezinhos. Às vezes, eu raramente leio um livro 2 vezes. Porque eu leio aquele livro durante o tempo muitas vezes. Porque eu vou e volto naquela página. Se tem alguma coisa que ficou, estou eu lá de novo. Aí vai passando. Então, existem palavras que fazem toda a diferença numa frase, num contexto. Né? E essas palavrinhas são muito importantes para o perfeito entendimento da mensagem que se quer passar com aquele texto que está escrito ali. Então, aqui tem esse fatalmente que é muito importante. Né? Quem assim se habituou mais a trabalhar assim com a língua, entende muito melhor essas diferenciações e a falta que faz para o entendimento do texto, o entendimento da colocação dela ali. Aqui, ela é importante. Quando diz assim, em alguma parte do universo, a sua metade, a qual algum dia se unirá fatalmente, porque se tirar esse fatalmente aí, tudo muda. Tudo muda. Se tirar esse fatalmente, vamos ver, olha só. As almas que se devem... É a pergunta essa, tá? De Kardec. As almas que se devem unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem. Simples e ignorante. Que Deus criou uma, criou a outra e essas devem se unir na espiritualidade, né? Desde a sua origem. E cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a qual algum dia se unirá fatalmente? Se unirá de fato, verdadeiramente? Se não tiver isso aí, faz toda a diferença. Por quê? Todas as almas vão se unir. Todas as almas vão se unir nesse amor incondicional, nessa perfeição relativa, todas nós. Né? Todos nós que aqui estamos, todo o universo, todas as almas criadas, nós fomos criados para o bem supremo, para a felicidade, ainda que relativa, para a perfeição, ainda que relativa. Então, todos os espíritos, todas as almas vão se unir. Agora, verdadeiramente, aquela uma vai se unir com a outra de fato? Não. Tá vendo? Então, se não tiver esse fatalmente aqui, aí, sim, a resposta é verdadeira. As almas são criadas, né? São criadas para serem sublimadas. Então, vão ser geminadas nesse sentido? Vão, porque vão pensar igual. Vão alcançar uma felicidade relativa, todas. Então, todas vão se unir. Agora, fatalmente, de verdade, uma unir com a outra? Não. Então, essa palavra, ela faz toda a diferença. Por isso que é preferível a pessoa demorar mais para ler, mas prestar bem atenção na colocação. Kardec era o suprassumo da excelência em língua. Ele era linguístico, ele sabia muito bem, né? E não é uma língua tão pobre, né? A língua latina é muito rica. Ela não é difícil, mas ela é riquíssima. Talvez uma das mais ricas, não é a mais difícil,
mas é uma das mais ricas, né? Nós temos uma quantidade assim inimaginável de palavras, cada uma com vários significados. Por isso é que a gente tem que prestar muita atenção. E ele sabia lidar muito bem com isso, ele sabia muito bem colocar as palavras. Olha o que eles respondem a isso. Não. Mas se não tivesse aquele fatalmente ali, que elas vão se unir, vão. Porque aqui embaixo tem outras explicações sobre isso, né? Então eles dizem assim, não existe união particular. Tá vendo? É o tal do fatalmente. Não existe isso. Se não tivesse aquilo ali, a união não seria particular. Seria uma união coletiva, e é isso aí que nós vamos ter, né? Então, não existe uma união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a ordem que ocupam, a perfeição que adquirem. Quanto mais perfeitos, tantos mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta felicidade completa. Tá vendo? Então não é a questão de uma particularidade. Essa alma vai se unir com aquela na eternidade. Nós somos sempre muito influenciados pelo visual, né? Por aquilo que a gente vê acontecer. Eu não sei se vocês devem estar lembrados que ela foi reprisada, aquela novela A Viagem. Vai voltar? Pois é. Linda, muita coisa ali acertada. Não vamos atribuir caráter espírita, não, porque a própria autora falou que não é espírita e que ela não teve essa intenção. Mas ali tem muita coisa que a gente considera fato dentro do que a gente aprende na doutrina espírita. Agora, o final daquela novela, não. O final dela está sendo contradito por essa questão. Porque, eu não sei se vocês lembram, no último capítulo, houve uma fusão daquelas almas, né? Da Cristiane Torlone, da atriz, né? Que fez a personagem de Ná, com o Antônio Fagundes, que eu nem me lembro o nome dele que ele tinha na novela. Mas eles se amavam, né? Ela desencarnou primeiro, depois ela o encontrou. E quando eles chegaram... Porque não foi também assim logo que se encontraram. Eles passaram por todo um processo de aprendizado e no final, segundo a história, eles estavam aptos a se unirem eternamente. Aí isso foi demonstrado numa cena onde eles se encontram, eles se juntam, se abraçam, se juntam e eles são unificados numa luz, dando a entender que ali um encontrou a metade do outro e que eles se uniram fatalmente para a eternidade. Aquilo ali foi só uma encenação, tá? Não é assim, não existe isso, não é real, embora muitas cenas da novela demonstram, né, se ela voltar a ser exibida em alguns momentos que a gente pode assistir para a gente explicar o que é e o que não é, né? Porque realmente filme tem esse problema. Filme, novela tem isso, né? São obrigados, às vezes, a lançarem mão de recursos para fazer uma cena que não condiz com a realidade. E até porque a gente não tem aqui o visual real, né, da espiritualidade. Nós temos um cenário terreno. Nós temos um cenário do planeta Terra, que é um planeta, inclusive, inferior. Então, não tem nada de superioridade aqui. Então, a gente explica algo de acordo com aquilo que a gente conhece, por isso que a gente precisa de já conhecer algo parecido para poder definir e descrever. Olha, isso parece com isso, que você já sabe. Mas aí é difícil definir a espiritualidade, já que a gente não alcança ainda, embora já estivemos muitas e muitas vezes fora da matéria, né, a erraticidade, que somos almas aí velhas, não somos novas, mas não é a mesma coisa, né, porque cada plano tem o seu nível evolutivo, aí não é igual.
Deixa eu virar a bênção de novo. Eu fui dispensar a bênção. Tá vendo? Não se pode dispensar a bênção, né? Dispensa a bênção da zebra. Então, é exatamente aquilo que eles tentaram demonstrar, que o Espiritismo explica, que não existe, né? Em algum sentido, se deve... Não, perdão. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Eles logo começam, a expressão é inexata, né? Espíritos harmonizados, simpáticos, não são metade um do outro. Pode até usar o sentido figurado de alma gêmea, mas metade não. É diferente. Desde quando gêmeo é metade um do outro? Não é. Gêmeo é um parecido com o outro, ou igualzinho ao outro, mas não é metade um do outro. Não é? A menos que eles tenham problemas de que nos separou e ficou juntinho aí. Aquelas duas irmãs, por exemplo, elas têm duas cabeças, elas não são nem metade uma da outra, porque as cabeças são diferentes, metade é o corpo, metade para um, metade para outro, nem assim, porque o órgão inteiro é de uma e de outra, também não é metade de uma nem metade de outra. Então não existe isso, né? Então não existe essa questão de metade. Almas harmonizadas, almas gêmeas, podem ser harmonizadas no crime ou no amor. Podem ser harmonizadas. Então, eles dizem, a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, quando separado, seria incompleto, né? Nem a mulher, né, quis que Salomão concretizasse, cortar o filho no meio para cada uma ficar com a metade, né? Do filho, uma preferiu ceder para a outra. Então, claro que isso não existe, né? Dois espíritos perfeitamente simpáticos, quando reunidos, ficarão assim pela eternidade ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? O que a gente pode deduzir dessa resposta, né? A pergunta foi essa. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, quando reunidos, ficarão assim pela eternidade? Se eles forem ficar unidos pela eternidade, parece que tem alma gêmea e para sempre, né? Para a eternidade, metade eterna. Vamos ver o que eles respondem. Eles respondem: a simpatia que atrai um espírito para outro é o resultado da perfeita concordância de suas tendências. Tá vendo aí? De sentimentos, de preferências, né? Da perfeita concordância de suas tendências, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia a sua individualidade, né? Então, não existe isso. Por que eu estou batendo muito nessa tecla? Porque isso tem sido alvo, né, de comentários de pessoas que abordam e abraçam essa ideia, porque existem literaturas aí que são muito lidas, que trazem essa ideia da metade eterna e das almas gêmeas, né? Mas não é verdade. No Consolador, o Consolador de Emmanuel, ali existe uma polêmica sobre isso. Porque nesse livro, o Consolador de Emmanuel, ele fala das metades eternas. Ele fala sobre almas gêmeas, nesse sentido, delas se unirem para sempre, delas se unirem eternamente. Na época que isso aconteceu, ele foi questionado, né, por conta dessa resposta que ele dá no Consolador, que eu não me lembro nem qual é a pergunta, mas existe isso lá. Ele foi questionado sobre isso, porque estava entrando em conflito com a codificação de Kardec. E ele responde, e tem várias respostas, tem várias edições de livros, tem 2 ou 3 edições que trazem essa resposta dele um pouco diferenciadas, né? Em uma delas, ele explica, porque tem um outro fato também, que ele também dá a explicação dele, ele explica
que tudo que ele disser que estiver contra Kardec, que fiquemos com Kardec. Ele deixa isso claro nessa resposta que ele dá. Mas que, aí vem aí a ideia contrária, mas que ele se reserva o direito de pensar como ele pensa. Então, ele deixa bem claro ali que a resposta que ele deu é do pensamento dele. Ele deixa isso claro. Mas que tudo que ele pensa, que ele escreve, né, que se tiver se chocando com o que Kardec ensina, que fiquemos com Kardec. Mas que ele se reservava o direito de continuar pensando como ele pensa, como a resposta que ele deu. Tanto que ele não corrigiu essa resposta. Nas outras edições, ela não veio corrigida, tá? Ela está lá dando a conotação de alma gêmea, de metade eterna. Ele também faz alguma coisa, como nós estamos fazendo aqui, de diferenciações. Ele diferencia metade eterna de alma gêmea. Ele faz uma diferenciação, mas ainda ele mantém a ideia, né, da metade eterna. Então, isso aí, por isso que eu estou batendo nessa tecla, porque nem é só ele que fala sobre isso. Um dos livros de Brian Weiss, e ele é um autor que, quando escreveu Muitas Vidas, Muitos Mestres, eu aplaudi de pé, porque realmente é uma obra maravilhosa, é uma obra incrível. Ele foi, inclusive, a carreira dele deu uma guinada para o lado oposto ao que ele pensava, ao que ele queria, com um acontecimento na vida dele pessoal, que foi a morte do filho dele, bebezinho ainda. Ele ia fazer uma carreira de cirurgia, e na área que o filho dele teve o problema, e na época o filho dele não pôde ser curado, o menino morreu, o bebezinho. Aquele acontecimento não foi por acaso, como a gente já sabe que nada acontece por acaso no reino dos homens, né? Dos espíritos. Nada acontece por acaso. Foi providencial. Aquele espírito veio com esta tarefa, né? Com essa missão. Ele nasceria, teria esse problema, ele desencarnaria. Isso já estava previsto para que ele mudasse de ideia espontaneamente quanto à carreira a seguir, porque ele tinha uma tarefa, segundo os mestres disseram para ele, através, mediunicamente, né, com aquela paciente que ele estava tratando, que ele deveria escrever esse livro que ele escreveu, né, que ele deveria escrever. E foi um sucesso muito grande, ele ficou muito conhecido, embora ele até arriscou um pouco, né? E ele, quando ele aconteceu o problema com o filho dele, ele desistiu da ideia de ser cirurgião cardíaco, e ele psiquiatria, porque ele sentiu uma necessidade enorme de entender e de compreender o que tinha acontecido com ele. Porque ele deu uma pirada quando aconteceu aquilo, né? O filho na mão dos melhores médicos era algo que eles podiam curar. Existia, já teve casos de ter cura e eles não conseguiram curar o filho dele. Então, ele ficou transtornado. E ele foi para a área da psiquiatria. E ali ele começou a desenvolver um trabalho maravilhoso. E foi através desse trabalho como psiquiatra que ele escreveu o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres. E foi um sucesso estrondoso. O livro é muito bom. Quem não leu ainda deve ler. Agora, só esse e ponto. Os outros todos foram já uma apelação. Inclusive, em um deles, ele fala da metade eterna. Se eu não me engano, é Só o Amor é Real. Eu não li, mas a pessoa que me falou, vocês fazem propaganda do Brian Weiss, mas ele fala lá, as almas que se encontram para a eternidade. Eu falei, olha, ele não fala isso em Muitas Vidas, Muitos Mestres. Porque se ele falasse, eu teria visto. Ele não falou. Ela falou, não, é um outro livro. Então, aí é aquela história. Isso é muito romântico, não é? Vamos combinar? Vamos combinar que você encontrar um amor deste tamanho, né, uma metade sua, para a eternidade, é romântico. É o que muita gente quer ouvir.
Por isso que às vezes muito templo fica assim, ó, porque dizem o que as pessoas querem ouvir. Mas não é verdade, não é assim. Então as outras obras eu não estou recomendando, não estou assinando embaixo, aliás eu nem li e não ia perder meu tempo. Porque eu não gosto de perder tempo com coisas que eu já sei que tem ali e troço que não vai valer a pena, né? Então, o primeiro sim. Aí é aquela história. Depois, faz sucesso, vendeu muito. Talvez ele tenha ganho mais dinheiro com aquele que ele ganha como psiquiatra. E continuou fazendo. E depois foi fazer um monte de bobagem. Um monte de besteira. Ficar fazendo regressão com plateia. Onde já se viu uma coisa dessa? Você fechar um auditório apinhado de gente fazer regressão com as pessoas? De forma coletiva? Isso não existe. Quer dizer, isso aí é dano psíquico. Com certeza, aqueles que alcançarem uma regressão vai ter dano psíquico, não vai ter jeito. Então ele começou a fazer um monte de bobagem. Mas aí a tarefa dele já tinha sido cumprida, né? Ele usou o livre-arbítrio dele, ele usou os conhecimentos dele para outra coisa, é um problema dele. Não nos faz aqui, não nos dá o direito de ficar julgando. Agora, não recomendo, tá? Não recomendo. E muito menos aquelas regressões coletivas lá, que ele ainda anda fazendo por aí. Então, isso aí, como as coisas são românticas, a gente ouve o que quer, né? O medo da morte, por exemplo. Como é bom a gente se envolver com as colônias espirituais. O medo que a gente tem de morrer, sabendo que a gente vai para uma colônia espiritual, maravilha. Mas também não é assim, não. Não é assim, não. Não tem esse romantismo. Tereza Cristina fez aqui uma palestra domingo excelente, muito boa, sobre o temor da morte. Ela deixou muito claro por que a gente tem medo da morte. Os espíritas temem a morte? Temem, claro que temem. Ué, mas por que espírita vai temer a morte? Espírita não conhece? Espírita não sabe que não morre? Que morre o corpo que o espírito vive? Sabe? Principalmente por isso. Não é medo da morte, medo do processo morte, de deixar um corpo físico. Esse medo a gente não tem, porque a gente sabe que isso não dói, isso não é doloroso. Passamos por essa experiência muitas vezes. A experiência da doença, da dor da doença é maior. É pior, dói. Ficar doente dói. Ter um câncer ósseo dói. Né? Tem muitas doenças que causam muita dor. Mas o processo morte, separação do corpo e da alma, isso não dói, não. O que dói? O que dói é o medo que a gente tem de prestar contas. A consciência da gente não é para Deus também, não. Ela deixou isso bem claro, foi ótimo, né? Muito bom. Então, isso aí a gente já sabe, a gente conhece perfeitamente esse fato. Não é? Então, essa questão... Agora, como a gente tem assim esse medo... Ah, não, mas eu vou ser amparado numa colônia espiritual. Vai esperando que é assim, que você vai sacudir a poeirinha e vai, ó, deitar lá na colônia espiritual. Não pensem dessa maneira. Leiam Kardec, leiam o céu e o inferno. Tomem contato com a realidade pós-morte. Né? Leiam assuntos que realmente valem a pena. E aí sim, é real. Né? A gente não pode fazer o que a gente bem entende aqui, fazer do jeitinho que a gente quer, não dar importância ao que a nossa consciência diz, larga para lá. Ah, que nada, quando eu morrer, ó, eu vou para uma colônia espiritual. Vai esperando isso. Você vai a decepção que você vai ter lá na colônia espiritual, né? Não existe, não. Conforme a gente pensa e conforme pintam, não. Mas claro que existe socorro espiritual. Claro que existe. Mas não é da maneira que eles pintam a coisa tão romântica, não. Cada um vai ter aquilo que procurou. Cada um vai colher o que plantou. Cada um vai deitar na cama que armou. Isso a gente pode ter certeza. Isso acontece. Então, não existe essa coisa romântica, não. O medo que a gente tem da morte é exatamente o medo de prestar conta, de chegar lá e não ter, né, muita coisa para mostrar. Então, se a gente já sabe disso, é melhor que a gente faça a nossa parte aqui, né, ferindo nossos interesses muitas vezes, porque vai ter que ser,
né, tentando desenvolver aí um pouco a individualidade, baixando a personalidade, é isso aí. Mas dói, claro que dói. Tudo para conseguir alguma coisa, gente, é muito esforço. Ninguém consegue méritos sem luta, não. Vitória sem luta não existe. Né? Então, a gente tem que fazer realmente a nossa parte para a gente dar conta. Então, essa questão de betade eterna, de amor para sempre, né? Daquele amor, isso aí é muito romântico, mas não é assim que as coisas acontecem. Custa muito esforço, custa muitas encarnações para o espírito se desvencilhar de orgulho, de vaidade, de inveja, de vícios, para alcançar um nível evolutivo bom, para poder se harmonizar com outras almas também mais evoluídas e ficar numa condição mais feliz, né? Mais feliz do que aquela que a gente está tendo aqui, né? No momento. Embora, eu sempre repito e não canso de falar, nós estamos ótimos. Nunca estivemos melhores. Já estivemos pior. Então, ótimo. Nós estamos muito bem. Cabe a cada um continuar fazendo a sua parte da melhor maneira possível e dando certo, né? Para poder melhorar, para não estagnar, senão fica parado. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro? Ou essa simpatia é o resultado de uma afinidade perfeita? Aqui vai responder tudo que a gente já falou. A simpatia que atrai um espírito para outro é o resultado da perfeita concordância de suas tendências, acabei de ler isso antes, né? De seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia a sua individualidade. A afinidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na semelhança. Olha, vamos prestar bem atenção nisso. Ó. A afinidade necessária para a simpatia perfeita consiste, aí vem uma outra palavra importante atrás, ó. Consiste apenas, quer dizer, só isso. Tem uma palavra aí fazendo essa modificação, dando um que a mais, né? Consiste apenas na semelhança dos pensamentos e sentimentos? Ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Eles dão só uma frase. Na igualdade dos graus de evolução. É o que eles respondem. Quando se tem igualdade em grau de evolução, tem igualdade de sentimentos e conhecimentos. É os dois. Não é? Os dois. Por quê? Para se ter uma boa conduta, para se usar bem o livre-arbítrio, tem que se conhecer primeiro. Não se faz escolhas por algo que não se conhece. Então, antes do desenvolvimento moral, vem o intelectual. O conhecimento chega primeiro, para nos dar a oportunidade da boa escolha. Aí vocês podem estar perguntando assim, mas e quando o espírito reencarna? Que não tem quase nenhum desenvolvimento intelectual e é uma pessoa extremamente moralizada, uma pessoa correta, honesta. Sim, mas ele não tem isso agora. Os conhecimentos estão embotados no seu arquivo mental. Podemos ter numa alma que hoje está desprovida de um desenvolvimento intelectual grande, né, que pode ter até uma deficiência nessa área aí da inteligência e ser uma pessoa extremamente boa, honesta, correta. Já por isso mesmo é que ele está nessa condição hoje. Porque deve ter usado mal os seus conhecimentos, deve ter ido por um caminho que não deveria, aplicando a sua inteligência, fez o que não podia, aí desencarnou, aí reencarna com seus conhecimentos embotados, com o seu desenvolvimento intelectual bloqueado, para que ele desenvolva a moralidade que até então ele não desenvolveu. Que quando ele estava pleno de suas faculdades intelectuais, ele não desenvolveu. Então ele renasce dessa forma. Quando vemos hoje uma pessoa semi-analfabeta ou até analfabeta, não quer dizer que ela seja uma pessoa que não tem desenvolvimento intelectual, não.
Às vezes ela é muito mais sábia intelectualmente do que outros que têm até níveis universitários altos aí. Nessa encarnação, não. Mas como ele não desenvolveu, como as duas asas não foram desenvolvidas juntas, né? Uma foi desenvolvida da intelectualização e da moralidade, não. Então acontece o quê? Ele reencarna com uma limitação intelectual para desenvolver a moralidade. Então, sempre a moralidade ela vai decorrer da intelectualidade. Uma coisa vai puxando a outra. Não precisa uma pessoa desenvolver-se intelectualmente muito para desenvolver a moralidade. Não. As coisas, quando o espírito quer, quando ele é um espírito bem intencionado, ele deseja isso vai caminhando para e passo. Né? À medida que ele vai aprendendo, ele vai também crescendo moralmente. Não precisa esperar desenvolvimento intelectual para depois começar a se moralizar, não. Isso vai acontecendo ali. Não é simultâneo, porque precisamos conhecer para poder escolher, mas é quase que imediato esse desenvolvimento paralelo quando a alma deseja. Quando ela não deseja, ela vai ter que dar conta, porque todos nós vamos alcançar a perfeição relativa. Todos nós. E isso não tem jeito, é uma lei de Deus. Então a gente vai calmamente e vai chegando lá, porque a gente não pode parar, né? Por isso que as almas afinizadas, conotativamente, no sentido então figurado, são chamadas de almas gêmeas, é porque elas já alcançaram um nível de conhecimento e de desenvolvimento moral igual, para que elas possam, então, alçar voo, né? Passarinho não voa com uma asa só, né? Os espíritos que hoje não são simpáticos, podem sê-lo mais tarde? O que vocês acham? Sim, claro que sim. E eles fazem isso. Sim, respondem assim. Todos o serão. Assim, o espírito que está numa determinada esfera inferior, quando se aperfeiçoar, chegará à esfera em que se encontra o outro. Vocês devem estar com uma duvidazinha na cabeça que Kardec esclarece, os espíritos esclarecem a seguir. Que aí a gente pode ficar pensando assim, mas então o outro ficou parado esperando aquele? Não passou não isso pela cabeça de ninguém aqui? Né? Olha só. Vamos raciocinar, né? Se a evolução não para, se o aperfeiçoamento é contínuo, um espírito que está numa escala inferior. Então vamos ilustrar isso de uma maneira mais concreta. Tem uma escada aqui. Tem 20 degraus. Eu estou lá no 10. Alguém está lá no primeiro. Ele pode me encontrar no 10? Pode. Se ele subir, ele vai me encontrar. Agora, para ele me encontrar, eu tenho que ficar no 10º. Senão ele não me encontra, né? Porque se eu continuar subindo, quando ele chegar no 10, eu estou no 20. Então, se aquela alma que está mais evoluída ficar um pouco descansada dessa ideia de querer crescer, o que está menos, se ele não se cansa, se ele continua trilhando, ele vai me encontrar. Mas se eu também estiver igual a ele, trilhando também, vai chegar um momento que nós vamos nos encontrar sim. Por quê? Porque o espírito se prende a cada nível de orbe material, até o momento que ele se aperfeiçoa. Ele se aperfeiçoando, ele sai. É a perfeição relativa ao mundo em que ele vive. Nós só vamos deixar um planeta de provação e expiação no momento em que nós estivermos mais evoluídos e não precisarmos mais de um planeta como esse para expiar. Provar, a gente pode provar em outros melhores. Expiar é provação, expiação. Por que provação? Porque toda expiação também é uma provação. Nem toda prova é expiação, mas toda expiação é uma prova. Né? Então, enquanto o espírito precisar de expiar, quando é que ele precisa de expiar? Quando ele erra muito.
quando ele está na ordem inferior. Quando ele alcança uma ordem dos bons espíritos, ele não erra mais. É esses erros que a gente tem aqui. Ele só vai provando que está melhor, ele vai evoluindo, evoluindo. Aí, numa situação dessa, aquele espírito que está num nível mais baixo, ele pode alcançar o outro, ainda que o outro não esteja parando de evoluir. Ele vai sair da classe de espírito inferior e vai para a classe dos bons. Lá ele vai estar no nível do outro também, que continua provando para melhorar, mas ele já passou dessa fase expiatória. Então, nesse ponto, ele vai chegar perto. Agora, aqui no nosso nível aqui de terra, no nosso nível inferior em que nós nos encontramos, ele só alcança o outro se o outro também parar. Se ele continuar subindo, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, ele vai ficar sempre um pouquinho atrás, né? Se eles continuarem no mesmo passo, digamos assim. Vamos ver o que os espíritos têm a nos dizer. Todos serão, né, simpáticos. Assim, o espírito que está numa determinada esfera inferior, quando se aperfeiçoar, chegará à esfera em que se encontra o outro. Seu encontro se realizará mais prontamente se o espírito mais elevado, aquele que estava mais acima, né, suportando mal as provas a que se submetera, tiver permanecido no mesmo estado. É o tal do negrão, que eu fiquei lá, o outro subiu e me encontrou ainda no 10º, que eu não suportei as provas, continuei parada ali, não consegui subir mais, né? Então, nesse caso, alcança. Mas ainda que eu tenha suportado bem minhas provas e tenha conseguido subir, eu vou entrar numa faixa de bom espírito que ele também vai. Naquela faixa de bom espírito a gente se encontra. Ainda que eu esteja um pouquinho mais, mas ele também já saiu da inferioridade. Então, a gente vai estar no mesmo barco. Igual que a gente hoje está aqui, ó, no mesmo barco. A Terra é uma nave. É uma nave passeando nesse espaço infinito, lindo, maravilhoso, né? Que tem seus pontos escuros? Tem, claro que tem. Porque as galáxias são tão longe umas das outras que nesse espaço, onde a luz não alcança tão rápido, é escuridão. Mas não é por isso que o espírito vive na treva. Porque o espírito não precisa de luz material, ele tem que desenvolver a dele. Né? Então, não é de luz material que o espírito vive no universo. É com a sua luz própria, com o seu nível evolutivo grande, né? Que ele vai encontrando, que ele vai espalhando luz aí pelo caminho. Dois espíritos simpáticos podem deixar de sê-lo? O que vocês acham? Dois espíritos simpáticos podem deixar de sê-lo? Eles podem deixar de ser simpáticos um ao outro? Muito bem, aprovados. Tá vendo? Estão fazendo o dever de casa direitinho. Aí, certamente, se um deles é preguiçoso, né? Então, aqui, não sei se vocês já repararam que aqui a gente tem a comprovação daquilo que eu falei no início. Espíritos simpáticos, um ao outro, não é que gostam um do outro, é que eles pensam igual. Conotativamente, figuradamente falando, almas gêmeas. Então, se eles podem deixar de ser, perfeito eles não são. Então, a gente pode ter simpatia plena entre um e outro. Tipo, conotativamente falando, alma gêmea na inferioridade e na superioridade. Né? Isso aqui confirma o que a gente falou. Né? Pensamento igual pode ser tanto na maldade quanto na bondade. E eles dizem isso, ó. Certamente, se um deles é preguiçoso, se um não quer aprender mais nada, aqui, mais uma vez, nós encontramos essa bem clara, essa conotação que eu falei com vocês sobre a questão da simpatia. Não é não gostar, não é antipatia, porque nós usamos muito esse termo, né? A gente usa muito esse termo assim, poxa, eu não gosto de fulano, tenho antipatia de fulano. Aí esse simpatia ou antipatia tem essa conotação de não gostar, mas não é esse caso aqui. Essa simpatia e antipatia é não ter afinidade, é não ter harmonia de pensamento e sentimento, não é não gostar. Ora, quem aqui não tem alguém
que esteja muito acima do nível evolutivo de cada um aqui e que essa pessoa gosta muito. Mas aí é até fácil, né? Não é fácil? Não é fácil gostar de quem é muito melhor que a gente? Se a gente tiver inveja, a gente não vai gostar, né? Mas se a gente não tiver... porque, pô, não, vamos combinar que isso incomoda. Não é? A perfectibilidade de alguém incomoda quem não tem. Pode incomodar. Não é que incomode? Pode. Incomoda a uns, a outros não. Agora, quem aqui não tem alguém, não é que eu esteja incentivando o julgamento, mas é aquele julgamento que a gente já comentou uma vez. Não é possível que a gente se isente de julgamentos. Ah, mas está escrito lá, não julgueis para não ser julgados. É não concretizar esse julgamento, não denegrir a imagem do outro, não diminuir a pessoa. Agora, somos racionais. Somos racionais. Quando a gente vê uma cena, a visão é simultânea ao julgamento interno que se faz. Claro que a gente aprova ou desaprova alguma coisa. É um julgamento? É um julgamento. Aprovar ou desaprovar um ato que a gente assiste é um julgamento. O que não se pode é tornar isso aí público para denegrir a imagem da pessoa. Aquele julgamento que se faz ao visualizar um fato tem que servir para que a gente não faça igual se julgarmos ruim, ou que façamos o mesmo se julgarmos bom. Isso sim, esse é válido. Então, quando a gente assiste, às vezes, alguém fazendo alguma coisa, que no nosso julgamento interior, e ao nosso ver, ao nosso ponto de vista, a gente não faria igual, a gente acha que aquela pessoa faz coisas que a gente não faria, mas muitas vezes a gente não deixa de gostar daquela pessoa. Porque quando a gente gosta, a gente gosta. A gente não é conivente, a gente não aprova, mas não desgosta da pessoa, a gente gosta. Agora, não tem simpatia no sentido de não ter afinidade com aquela pessoa. Não serve muitas vezes para ser uma companhia, né, para estar no nosso grupo de ação, porque não está de acordo com a nossa atividade. Mas não é por isso que a gente vai desgostar dela. Né? Então, aí é no sentido de gostar ou desgostar. A simpatia, nós podemos continuar gostando, mas simpatia nesse sentido aqui do livro nós não temos. Nós não temos porque a gente não tem afinidade com ela. A gente gosta dela, mas não tem afinidade, não tem harmonia de sentimentos, porque ela faz coisas que a gente não gosta. Então, a gente não tem essa harmonia. É nesse sentido, pura e simplesmente. Aqui está bem claro sobre isso, né? Então, se dois espíritos simpáticos podem deixar de sê-lo, pode deixar de sê-lo, caso um seja preguiçoso e o outro melhore. Dever de casa. Comentário de Kardec a essa questão, porque a gente já está lá com 4 horas, eu não vou ler, é pequeno. Mas vai ficar para vocês lerem em casa, vocês vão ter curiosidade de ler o que Kardec tem a falar a respeito disso. E, continuando o dever de casa, que eu não sou, eu não sou bobo, eu tenho que passar bastante, né? Muito dever de casa. Lembrança da existência corpórea para a nossa reunião que vem aí. Lembrança da existência corpórea, muito bom, né? Então, é dever de casa, a partir da 304. Mais o comentário de Kardec, a 303 aqui do assunto de hoje. Muita paz para todos. Que Deus nos permita novos encontros como esse, que eu acho, para mim, são maravilhosos, né? Encontrar com vocês e com os amigos espirituais aqui é tudo de bom. Muita paz.